E aí galera, beleza? Continuando aqui, Constitucional. Vamos lá. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de um mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Observem, primeiramente aqui, olha, a administração direta, autárquica e fundacional. Ele não está se referindo à administração indireta. Você lembra que a gente viu lá no artigo 37, se eu não estou enganado, que sobre tive algumas citações sobre administração indireta, direta. Então, nesse caso aqui, se aplica somente a administração direta, autárquica e fundacional. Ou seja, a administração indireta, que no exemplo clássico para você não perder de vista, por exemplo, uma Caixa Econômica, que é a administração pública indireta, um Banco do Brasil, que é a economia mista. Então, a esses, a economia mista e a administração indireta, não se aplica isso, tá bom? Essa aplicação aqui vai para quem? Para quem está na administração direta, autárquica ou fundacional. Administração direta, o que é? Direta é o órgão diretamente lá do, digamos, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a Secretaria de Saúde, enfim. Esse é o órgão de administração direta. A autarquia, o INSS, enfim. E fundacional, tem várias fundações aí, né? Não sei agora de cabeça dizer para você qual fundação que a gente pode citar, mas existem fundações aí. O que você tem que lembrar para a prova é que essa aplicação que nós vamos ler agora serve para administração pública direta, autárquica e fundacional, e somente para elas. No exercício de um mandato eletivo, o que é mandato eletivo? É mandato de eleição, é mandato quando a pessoa é eleita para um cargo político. Vai se aplicar as seguintes disposições. Vamos ler com atenção agora. Tratando-se de um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Se a pessoa foi eleita para deputado federal, para senador, ou então para deputado estadual, para governador, ou então para distrital, né, que também equivale a governador, né, por exemplo, governador distrital, ou enfim, algum cargo político do Distrito Federal, para esses federal, estadual e distrital, ou distrital, perdão, que o estadual, o distrital ele é equivalente ao estadual, tá? Ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, se você está trabalhando na administração direta, ou no autárquica, ou no fundacional, se você se candidata e é eleito federal, estadual ou distrital, você vai ser afastado da sua função. Então, enquanto você estiver exercendo lá o cargo, aquela função ali, aquele mandato eletivo, você estará longe, afastado da sua função pública. Ou seja, você não vai estar exercendo a função pública. Muito simples isso, certo? Você está lá na PM, beleza, bacana, e aí de repente você se candidata e você é eleito a deputado federal, ou estadual, ou distrital. Então, você sendo eleito, você já vai se afastar daquele cargo ali de policial militar durante o período eletivo, né, que você estiver ali no mandato eletivo, ok? Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Prefeito é diferente. Você vai ser afastado também, ok? Você também vai ser afastado, você não vai poder exercer as duas funções, porém, você pode facultar, ou seja, pode optar por receber o seu dinheiro. Você pode ser afastado da sua função e mesmo assim continuar recebendo pelaquela função. Você vai optar por receber ou não essa remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, ou seja, vai receber os dois também. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma no inciso anterior. O que diferencia aqui o vereador do prefeito é o seguinte, que tendo compatibilidade de horário, se o vereador pode pela manhã exercer o mandato eletivo e à tarde ou à noite exercer a função e o cargo dele normalmente na autarquia ou na fundação que ele trabalha, ou na administração pública direta, então ele vai receber os dois e vai trabalhar nos dois. Agora, e se não houver compatibilidade? A mesma regra do inciso anterior, ou seja, ele vai ficar afastado do cargo e vai continuar recebendo a remuneração, ele vai optar por receber ou não a remuneração, essa remuneração. Então, o que a gente pode tirar desses dois incisos aqui para você fixar o que pode cair na prova? O que
pode cair é o seguinte, ele pode dizer nos três, na verdade, né, inciso 1, 2, 3, ele pode falar que qualquer o cargo de deputado federal, estadual ou distrital você é afastado e vai continuar recebendo. Não. Não recebe. Estadual, federal ou distrital não recebe, é afastado e não recebe a remuneração, não recebe remuneração relativo ao emprego ou função pública e ele vai estar afastado do cargo. Ou seja, não tem como ele permanecer no cargo durante o período eletivo, no caso aí federal, estadual ou distrital. No inciso 2, o que? Prefeito. Prefeito ele vai ser afastado também, porém ele pode optar por receber a remuneração, ou seja, ele vai receber tanto como prefeito, subsídio de prefeito, como receberá também o valor da função que ele está exercendo ali no mandato eletivo. Aliás, de prefeito e a função dele na administração direta, indireta, autárquica, aliás, indireta não, de administração direta, autárquica e fundacional que ele trabalhe. Investido no mandato de vereador, que diferencia o vereador? O vereador é praticamente a mesma coisa do prefeito, ele vai também receber, ele vai também optar pelas duas, tá? Mas tem uma diferença, ele pode, no caso, a regra geral, se houver compatibilidade, o vereador, tá? A questão da compatibilidade de horário é para o vereador, não é para o prefeito, tá bom? Para o vereador, ele vai receber as vantagens do cargo dele e mais do emprego da função. Então ele vai receber as duas. E se não houver compatibilidade, vai ser a mesma regra do prefeito, ele vai ser afastado, porém ele vai receber as duas remunerações. Então leia com atenção, gente, mais de uma vez, porque isso aqui pode cair na prova. Pode cair na prova, e essa questão que pode cair tranquilamente, porque você vê aqui que são alguns pormenores, que são detalhes que podem fazer a diferença. Então, muito cuidado, leia com atenção, leia com calma, leia mais de uma vez. Enumere o que você achar interessante, por exemplo, marque aí prefeito e vereador, estude com mais cautela. Lembra aí que o prefeito ele não tem como trabalhar em dois serviços, né, como administrador, enfim. Então, muita atenção, tá? Lembre disso aí. Efetivo federal, estadual ou distrital, ele vai ser afastado, inclusive afastado e sem remuneração do cargo dele, certo? Prefeito, ele vai ficar afastado e pode optar pela remuneração. O vereador, se for compatível o horário, ou seja, se der para ele trabalhar nos dois, ele vai trabalhar nos dois e receber pelos dois. Se não der, é a mesma situação do prefeito, vai ser afastado, porém continuará recebendo, claro, caso ele opte, claro, né, ele optar por receber remuneração. Inciso 4, em qualquer caso que exige o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Tá bom? Então, o tempo continua sendo contado. Se aquele empregado está em estágio, por exemplo, probatório, que é o estágio onde está sendo feita uma avaliação dele, se ele está no estágio probatório, ele continua contando para o estágio probatório, sem problema nenhum. Tranquilamente, continua contando o tempo para o estágio probatório. Tá bom? Para o tempo de serviço também, efetivo de exercício, né? Que ele vai ali contar como um tempo que para ele se aposentar. Conta também normalmente. O que não vai contar, a exceção, é o que? É a promoção por merecimento, a promoção por mérito. Tá? É isso que você tem que lembrar. Tá bom? Mandato eletivo, o que? O tempo será contado. O tempo de afastamento que ele tiver, em qualquer caso, tá? Não é em um caso ou outro, em qualquer caso, tá, que exige afastamento para esse exercício de eletivo, né, o tempo de serviço a ser contado, exceto para quê? Para promoção por merecimento, ok? Lembre dessa exceção, ok? Lembre também que em qualquer caso, que a prova pode trazer, somente nos casos de vereador e prefeito será contado, então se no caso federal, estadual, será contado, não, em todos os casos, será contado o tempo, ele vai ser contado, só tem uma exceção, promoção por mérito não é contado, ok? Fixe isso na sua mente, leia com atenção, com calma, cuidado, porque também é uma questão que pode cair na prova. Tudo pode cair na prova, mas esse tipo de coisa aqui que é um pouquinho enrolado, para você lembrar, é o que eles gostam de colocar para dificultar um pouquinho. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse, ok? No caso de benefício previdenciário, se eu for calcular alguma coisa, né, no caso de afastamento, vai ser determinado que como se estivesse no exercício. Então, vai valer a remuneração, por exemplo, a base, remuneração base ou o tempo vai valer como se ele estivesse no exercício dessa função. Artigo 39.
A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquicas e fundacionais públicas. Outra vez nós vemos que não tem administração pública indireta. Tá? A indireta não está presente. Somente para quê? Para a administração pública direta das autarquias e fundações públicas. Tá bom? O detalhe é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles vão instituir no seu âmbito, cada uma competência, um regime jurídico. Para quê? E plano de carreira para ali fazer para gerir, digamos, a gestão de servidores mesmo, né? Porque aqui a gente está tratando o quê? Dos servidores públicos, ok? Aqui está dizendo que vai ter uma gestão aí sobre a remuneração, sobre o cargo de carreira, enfim, sobre tudo isso. A União, os Estados, os Distritos Federais e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Vão criar ali um conselho de administração ali para acompanhar, né, remuneração, enfim, tudo isso aí é o que ele quer dizer. Parágrafo 1º, a fixação dos padrões de vencimento e os demais componentes do sistema remuneratório observará, primeiro, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Isso aqui é bem óbvio, né? Se você é uma pessoa que trabalha ali como assistente administrativo, você não vai ter tanta responsabilidade quanto uma pessoa que ela trabalha, digamos, como um diretor de secretaria, por exemplo, um chefe de gabinete, um secretário, enfim. Então, a complexidade dos cargos e o grau de responsabilidade vai ser o que vai ser contado, né, para a questão da carreira. Então, a remuneração ela vai depender do grau de responsabilidade e da complexidade do cargo que você vai exercer na administração. Se for uma complexidade maior e o grau de responsabilidade maior, você será remunerado com um valor maior, ali de acordo com esse grau de complexidade. Esses dois. Os requisitos para investidura. Claro, isso aqui é óbvio, né? Os requisitos, se estiver dizendo lá os requisitos lá que você tem que ter, você tem que ter nível superior. Claro que superior você vai receber melhor do que quem tem ensino médio. Isso é óbvio, isso aí tem que ser bem claro. Não é possível a pessoa de nível médio ganhar melhor que o superior ali no mesmo órgão, tá? Na mesma, digamos ali, no mesmo órgão, né? Ele receber um pouco menor, ele receber menor ou igual ao de, por exemplo, quem está com ensino médio. Então, as peculiaridades do cargo, não só questão também de estudo, também questão de o cargo ele também tem, por exemplo, uma periculosidade, tem algum tipo, sei lá, alguma coisa que caracterize que aquele cargo é peculiar e que ele precisa de uma remuneração diferenciada. Então, vai levar em conta isso também. Parágrafo 2º, a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção, né, para quem tem, né, esse curso de formação, para a promoção na carreira facultado para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Então, a União, os Estados e o Distrito Federal. Veja, não tem município. Quando aparece esse tipo de questão assim, é muito fácil de cair uma questão dessa e derrubar um monte de gente. Por quê? Essas escolas de governo para a formação são aonde? Qual âmbito? A União, os Estados e o Distrito Federal. Então, municípios não tem, não é previsto, pelo menos na Constituição, né, essa escola de formação. Ok? E pode servir aí como um dos requisitos, na verdade, para a promoção na carreira, tá? E é facultado o quê? Convênios, né? Convênios para facilitar aí, para melhorar aí a vida de quem está estudando, né? É facultado então aí, nesse caso, como foi dito aqui, né, é facultado aí a questão da celebração de convênios, tá? Parágrafo 3º, facultado, tá? Não é obrigatório, então a prova pode cair lá, é obrigatória a afirmação de convênio, não, é facultada. Aplica-se aos servidores ocupantes do cargo público dispositivo no artigo 7º. Aí tem aqui os incisos. Eu acredito que não vai cair esse inciso
esse parágrafo, perdão, porque ele está remetendo ao inciso 7º, tá? Ao inciso não, ao artigo 7º. E o artigo 7º ele não está previsto na sua no edital da PM. Então, se não está previsto no edital da PM, para evitar qualquer tipo de recurso, é provável que a banca não coloque esse parágrafo. Porque você teria que saber, né, os incisos do artigo 7º, pelo menos esses aí que estão elencados. Então, como não vai cair inciso 7º, eu acredito que a banca não irá cobrar isso na prova. Se cobrar, vamos colocar recurso aí para tentar anular a questão. Inciso 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo ou os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio ou subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de apresentação ou outra espécie remuneratória ou obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. Lembra lá dos incisos 10 e 11, aquela questão do teto da remuneração, do subsídio, que para o prefeito, aliás, para o servidor municipal é o do prefeito, para o estadual é do governador, enfim. Então, você tem que ler com atenção, viu, gente? Inciso 10 e 11, ler com atenção aí também, porque é provável cair também. O que ele quer dizer aqui? A remuneração é única, o subsídio é único. Para quem? Para o membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros e os secretários estaduais e municipais. Ou seja, quem trabalha na esfera, digamos assim, da administração aí, que diz respeito a mandato eletivo, ou seja, os deputados, os vereadores, os vereadores, secretários, enfim, esses aí, eles serão pagos por meio de subsídio. Aliás, perdão, gente, aqui está falando de mandato, os ministros de Estado, né, mandato eletivo, né? Então esse é subsídio, quer dizer, não tem questão de abono, vamos pagar um valor prefeito mais um abono de tanto. Não tem abono, não tem prêmio, não tem nada disso. É somente o subsídio, aquele valor fixado e pronto, tá bom? É só lembrar que os governantes, os mandato eletivo, né, que são os políticos e os ministros e os secretários estaduais e municipais, eles terão remuneração com subsídio fixado em parcela única, ou seja, não tem acréscimo, não tem abono, não tem auxílio de alimentação, não tem nada disso, é só o subsídio. Parágrafo 5º. Lei da União dos Estados Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 27, inciso 11. De novo, inciso 11. Inciso 11 é o quê? É aquele teto máximo que pode receber por cada esfera governamental. Ok? Cada esfera cada esfera da administração pode receber. Tanto a municipal, estadual e a federal. Tem lá no inciso 11, tem todos os tetos, né, que são exigidos para cada um deles, né? União, Estado, Federal e Município. Ok? Está dizendo que ele pode estabelecer aí a relação entre a maior e a menor remuneração. Pode fazer uma relação aí, né, para estabelecer. Agora tem que seguir o que está no artigo 37. Os poderes executivo, aqui nós vamos no parágrafo 6º, né? Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores de subsídio de remuneração dos cargos e empregos públicos. Isso aqui é questão da publicidade, né? Então todo ano eles vão ali publicar, atualizar quais são os valores dos subsídios e da remuneração, né, dos cargos e empregos públicos. Então eles têm que listar ali as remunerações, tem que estar ali disponível para saberem, né, qual é a remuneração de cada ocupante de cargo, função ou mandato eletivo. E a publicação é anual, tá, gente? Só para... estou destacando aqui para vocês se atentar, porque pode cair na prova e dizer bimestralmente, semestralmente. Não, é anualmente. Artigo 7º, aliás, parágrafo 7º. Lei da União dos Estados Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes de economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação e desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento, racionalização de serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Está dizendo aqui que
cada um vai fazer o quê? Vai fazer a gestão, né, vai disciplinar, ou seja, vai tanto gerir como vai determinar a aplicação dos recursos, né, provenientes da economia, com despesa em cada órgão. Então, a administração vai fazer toda essa disciplina, né? Ele que vai, o próprio órgão, de cada órgão, ele vai fazer aí o seu gerenciamento quanto à remuneração, quanto aplicação, modernização, aparelhamento, ou seja, ele que vai fazer todo esse trabalho de verificar o que está precisando, quanto vai precisar no orçamento, se precisa de investimento em área técnica, em treinamento, enfim, tudo isso aí, o que precisar nos órgãos, cada um dos entes, tanto União, Estado, Federal, Município, eles disciplinarão. Na verdade, a lei vai disciplinar, né? Como a gente falou lá também na aula que a gente fala do artigo 37, a lei, gente, princípio da legalidade, tudo é pela lei. Parágrafo 8º, a remuneração de servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixadas nos termos do parágrafo 4. Remuneração de servidores públicos organizados em carreira, né? O que o parágrafo 4 diz? Vamos lá, tem que olhar aqui, ó. O membro, detentor, tal, deletivo, fixado, vai ser remunerado aí por subsídio, né? Questão da parcela única. Está dizendo aqui que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada, né? Então não há problema algum, por exemplo, de uma lei, por exemplo, estadual, fixar ali uma parcela no subsídio, ao invés de colocar remuneração, um subsídio de valor X. Claro que sempre tem que atentar para os moldes da lei. Muito bem, aqui a gente termina, por hora, nosso constitucional, tá bom? Próximo vídeo, próxima videoaula, nós entraremos aí no artigo 40 e vamos aí ao máximo possível adiantar esse assunto. Gente, aproveitar que tem um pouquinho de tempo extra, por que eu estou passando aqui primeiramente aqui pelos vídeos, né? A prova vai ser agora, eu achei 31 de julho ou de junho, se não estou enganado, estou bem lembrado. Por que eu estou passando no constitucional? Porque geralmente o pessoal que está estudando para PM, o que eles menos viram, talvez até hoje, foi o constitucional. Constitucional, administrativo, que são matérias que geralmente só quem estuda para concurso federal que tem conhecimento. Então estou tentando colocar primeiro as leis, porque são o que vocês menos sabem, para vocês já pegarem alguma manha para tentar ganhar alguma vantagem, porque português, geografia, história, matemática já é algo que geralmente você que já, pelo menos no ensino médio, tem alguma base pelo menos e pode estudar ali e relembrar algumas coisas. Agora, essa questão de legislação é um pouco mais complicada, mais complexa, por isso que eu prefiro colocar para vocês aqui a princípio, inicialmente, essas disciplinas. Se der tempo, a gente coloca as demais. Hoje pode fazer uma pincelada em cada uma delas, por exemplo, né? Só para facilitar a vida de vocês. Mas assim, no geral, a gente vai começar mesmo. Essa aqui é a parte mais complexa. Veja que foram aí, até agora são várias aulas para a gente poder aprender esses poucos artigos. Então, porque é muita coisa, é muito complexo e tem muito detalhe. Então tem que pegar essas aulas mesmo na íntegra. É meio complicado em relação às demais disciplinas, mas eu espero que você esteja gostando. Como eu falei nos vídeos anteriores, dúvida, opinião, sugestão. Jesus, mano, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, eu não entendi isso. Coloca aí sua mensagenzinha aí, coloca aí nos comentários, coloca o que você achou, se você gostou. Se você tem uma crítica construtiva, costumo falar isso, né? Construtiva, que é uma crítica que você diz, Jesus, você poderia melhorar nisso, poderia melhorar naquilo, eu não gostei disso, você pode melhorar um pouquinho mais. Então você pode passar a sua crítica construtiva, que nós estaremos acatando com o maior prazer, beleza? Porque a ideia aqui é ajudar, eu não sou expert, não sou professor, também estou aprendendo, a gente está aqui somente para compartilhar um pouquinho a mais o conhecimento que a gente tem de também experiência de estudo concurseiro, beleza? Um abraço, galera, e até os próximos vídeos.